o Teorema de Weierstrass. Ele é um cara conhecido do cálculo 1. Aqui no Brasil a gente costuma chamar de Teorema de Weierstrass. Lá fora o pessoal chama de Extreme Value Theorem. Teorema de Weierstrass tem vários, né? Esse matemático Weierstrass é um cara muito importante. Mas aqui no Brasil você fala esse teorema, todo mundo vai entender que é isso aqui que eu vou falar agora. Lá no cálculo 1 a gente tinha um teorema assim, que falava se f o domínio da f é um intervalo fechado, então a imagem da f também é um intervalo fechado. Né? Isso aqui, uma outra forma, né, de falar isso é, claro, essa f tem que ser contínua. Tá? Se a f é contínua e o domínio é um intervalo fechado, então a imagem também vai ser um intervalo fechado. Isso está combinando duas coisas. Primeiro, uma coisa que chama teorema do valor intermediário, que eu não vou falar agora, mas vocês podem lembrar aí. E a outra coisa é esse teorema de Weierstrass, ou teorema do valor extremo, que diz o seguinte, que se o domínio é fechado e limitado, então a função atinge um ponto de máximo e ela atinge um ponto de mínimo. Ela não vai ficar, por exemplo, se estendendo infinitamente, ou ficar assintótica a um valor. Isso nunca pode acontecer com uma função contínua com o domínio que é fechado e limitado. Então, no cálculo 1, isso aqui queria dizer que a f atinge ponto de máximo e ponto de mínimo. O valor de máximo e o valor de mínimo. E aí, por isso que a imagem da f era um intervalo fechado. Acontece que o teorema de Weierstrass, ele vale em um contexto maior. Não precisa ser uma função que pega um número real e associa outro número real. Ele também serve em contextos muito mais amplos. Então, uma primeira forma de ampliar o teorema de Weierstrass é dizer uma função contínua que o domínio é um K. Tá? O que quer dizer isso aqui? Isso é uma forma simples de falar que o cara é compacto. Se o domínio for compacto e a função for contínua, isso quer dizer que a imagem da função também vai ser compacta, tá? Então, como que eu vou escrever isso? Vou chamar esse cara aqui de A. Se f é contínua, então A é compacto. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma função contínua transforma conjunto compacto em conjunto compacto. No geral, uma função contínua não pega conjunto fechado e leva para conjunto fechado, nem limitado e leva para limitado. No geral, não. Mas se o cara for fechado e limitado, aí ela vai levar para um outro cara que é fechado e limitado. Tá? Tem uma nuance aí. E por que isso é importante para a gente quando a gente está falando de máximos e mínimos? Porque se a nossa função for uma função que o contradomínio da função está contido nos números reais, que quer dizer, né? Que o contradomínio da função é um número, a imagem da função é um número real sempre, né? Ou seja, é uma função a valores reais. Se isso acontece, os conjuntos compactos, né, dos números reais são fechados e limitados. Então, essa f vai atingir um valor de máximo e um valor de mínimo. Então, conclusão, né? Se f é uma função a valores reais, a valores sem crase. A valores reais. Então, desde que o domínio seja compacto, ela atinge ponto de máximo e ponto de mínimo. Beleza. Então isso é super importante. Isso garante que ela vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Mas não é aí que o negócio acaba, né? Então a gente vai agora, sabendo que existe, a gente precisa de uma estratégia para encontrar esse cara.
o valor de máximo, né, e o valor de mínimo e o domínio, né, correspondente também, o ponto de máximo e o ponto de mínimo.